Graça e paz a todos, amém? Glória a Jesus. Dá um sorriso para ajudar aí, por favor. Tirar uma foto. Bênção. Estamos animados nessa noite, amém? Glória a Jesus. Deus tem uma palavra para você. Tenho certeza que você será abençoado tremendamente com a palavra. Porque a palavra não será minha, a palavra será de Deus. Tá bom? Eu busquei e o Senhor me deu. Porque Ele sempre me dá quando eu busco, como Ele faz com você. Mas antes de iniciar aqui a ministração da palavra, eu queria que os homens dessem uma salva de palmas para as mulheres da igreja, porque é Dia Internacional das Mulheres. Amém? E Deus abençoe a todas as mulheres. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quase que eu vi umas piscadas aqui. Beleza, bênção, né? Aleluia. Vamos alegrar as mulheres hoje é dia delas, não é? E glória a Jesus. Vou falar nessa noite a respeito de algo que tem a ver com a nossa maior missão aqui nessa terra. Deixa eu ligar aqui minha coisa aqui. Se eu perguntasse para você qual é a maior missão, o que você diria? Qual é a nossa maior missão? Responda para você mesmo. A nossa maior missão, eu respondo, a nossa maior missão foi a maior missão de Jesus. A maior missão de Jesus foi salvar vidas. Então nós, quando recebemos Jesus, nós nos tornamos salvadores de almas. Deus nos chamou para isso. Deus não nos chamou para outra coisa sem que fosse salvar almas. E é isso que Deus colocou para que eu trouxesse para vocês. Para que eu questionasse vocês, bem como Deus tem me questionado, a respeito de que trabalho, o que é que nós temos feito para ganhar almas para Jesus. A Bíblia nos fala que o sábio é aquele que ganha almas. Se nós olharmos para trás e analisarmos, pensarmos assim, quantas almas eu ganhei para Jesus? Claro que eu não vou perguntar porque isso é individual, isso é particular. E às vezes nós fazemos tantas coisas, nós nos envolvemos com tantas coisas dentro da igreja, mas e as almas que estão lá fora, às vezes precisa de uma atenção especial. Nós montamos os nossos esquemas aqui esse ano, o Senhor tem dado para nós a estratégia de comunhão. E a nossa comunhão, na verdade, a finalidade dela é ganhar almas. É atrair pessoas para Jesus. Porque dentro da igreja, trazer para a igreja é mais difícil, os irmãos concordam? É muito mais difícil. Agora, chamar para um convívio, chamar para um tempo, para passarmos juntos, ali tendo um bom relacionamento em comunhão, enfim, aí fica mais fácil. Então Deus tem nos dado essa estratégia, é por isso que nós estamos aqui nesse sábado, de uma maneira diferente de outros tempos. Nós estamos aqui para comer, beber juntos, nós estamos aqui para comer do pão, beber do cálice do Senhor, para relembrar a morte dele até que ele venha, mas nós estamos aqui também para ter comunhão. Então aproveite esse tempo, aproveite esse momento que você tem vivido e chame a atenção de pessoas, chame pessoas para o convívio, porque Deus chamou você para ganhar almas. Deus chamou você, fala para o irmão, Deus chamou você para ganhar almas. E eu quero falar um pouco a respeito da maturidade cristã, no sentido de ganhar almas para Jesus. Não é maturidade cristã no que diz respeito a, claro que também entra esse detalhe, mas é chamar a atenção da igreja para uma maturidade, para nós atingirmos um nível maior do que nós temos. Nós temos Jesus, Jesus está do nosso lado. E a Bíblia diz que quando nós temos Jesus, nós somos muito mais que vencedores. Então nós podemos vencer todas as barreiras no que diz respeito a ganhar almas para Jesus. Amados irmãos, uma coisa que o diabo é perito é em trazer o desequilíbrio no que diz respeito ao entendimento acerca da palavra. Às vezes nós conhecemos e buscamos a palavra de Deus, mas ele consegue fazer na nossa vida alguns estragos, como ele tentou fazer com Jesus lá no deserto.
Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele foi batizado e de pronto ele ia iniciar ali uma carreira e ele foi levado ao deserto para ser tentado. E a maior tentação que Jesus passou ali trouxe resultado para nós, porque Jesus resistiu à tentação. E aí, queridos irmãos, eu quero até levar você a uma reflexão a respeito de que às vezes você interpretou uma mensagem, interpretou uma palavra, e Deus trouxe a você o entendimento, e o inimigo quis te confundir. Isso aconteceu comigo por diversas vezes. E eu quero que você faça uma reflexão. Da mesma maneira que o diabo tentou Jesus, ele tem nos tentado a fazer perdermos esse foco que é ganhar almas para Jesus. Às vezes nós nos envolvemos com tantas coisas. Nós esses dias encerramos aqui uma campanha da família. Gente, como é bom nós orarmos pelas nossas famílias. Como é bom nós vermos a esposa, o marido, os filhos bem dentro de casa. Como é bom ver saúde, como é bom ver prosperidade. Mas tem gente lá fora que precisa de nós. Tem gente lá fora carecendo da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. E o inimigo, às vezes, ele faz com que nós percamos o foco, mesmo tendo a teoria bíblica, mesmo sabendo que a nossa maior missão é ganhar almas para Jesus. E de uma maneira individual nós podemos fazer isso. Quando Jesus ele teve um combate com o diabo no início da sua caminhada, no início da sua trajetória, a defesa de Jesus foi com a palavra. Eu peço até que você pegue na sua Bíblia o capítulo 4 do Evangelho de São Lucas, para nós termos aqui um entendimento exato a respeito daquilo que o diabo fez com Jesus e que ele procura fazer com cada um de nós. Observe que o diabo ele usou verdades para confundir ali Jesus, e para aquele momento mais vulnerável que Jesus vivia, que Jesus estava passando, ele fez de tudo para atirar, para que Jesus perdesse o foco. Capítulo 4 do Evangelho de Lucas, dos versículos 3 em diante, nós vamos ler alguns versículos aqui, e que para você tirar então essa conclusão. É claro que muitos já têm, mas vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa foi a primeira tentação, essa foi as primeiras palavras que o diabo disse para Jesus, porque Jesus já estava jejuando há muitos dias. Os irmãos sabem que o jejum durou ali 40 dias, 40 noites. E aí Jesus, com fome, no momento vulnerável, o diabo vem e apresenta para ele a possibilidade dele transformar a pedra em pão. E se nós olharmos para o primeiro milagre de Jesus, que ocorre ali no capítulo 2 do Evangelho de São João, nós veremos que era possível que fosse transformado pedra em pão. O primeiro milagre poderia ser ali, Jesus poderia fazer. Mas Jesus de pronto respondeu: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então tem tempo para tudo debaixo do céu. E o inimigo então, perdendo essa batalha nesse sentido de oferecer o pão, aquilo que Jesus estava mais carente, ele vem a seguir e ele apresenta agora todos os reinos do mundo. E ele diz para Jesus: se te prostrares diante de mim, todo esse reino eu te darei. Todo esse reino. E Jesus diz a ele assim, que, portanto, se prostrar me adorares, te darei todo esse reino. Mas Jesus diz para ele: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Novamente o diabo intentou contra Jesus para desvirtuar, para tirar o foco do Senhor. E eu estou ministrando para você hoje aqui, para que você tenha um foco, para que você tenha uma direção. Ele vai fazer de tudo para desvirtuar, para tirar a sua visão no que diz respeito a ganhar almas. Ele vai entreter você de todas as formas para que você perca essa visão. A maior missão de um crente, a maior missão de um cristão é ganhar almas para Jesus. Jesus estava ali naquele combate, naquele ataque, recebendo os ataques do diabo, porque Jesus iria passar um tempo todo da sua existência aqui na terra, semeando a palavra e vivendo em função de pessoas que viriam a crer no Evangelho. E esse Evangelho viria a chegar até nós, que hoje somos adoradores, que hoje somos salvos totalmente pela sua graça, sem nenhum tipo de merecimento. Mas antes que isso acontecesse,
A Bíblia nos mostra que Jesus foi tentado, como você é tentado para perder o seu foco. E algumas pessoas, infelizmente, caem em ciladas e acabam cedendo. Jesus, então, mais uma vez, queridos irmãos, ele ali, é dito a ele, o diabo diz a ele, se pulares aqui desse pináculo, fique sabendo que está escrito que aos seus anjos dará ordens a seu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Mas o Senhor rebate com a palavra. Ele diz, Jesus diz assim, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Nós temos que ter uma resposta correta para dar para o diabo, repreendendo, amarrando, manietando esse inimigo que faz de tudo para que nós não venhamos a fazer aquilo que seja a sua vontade. A vontade de Deus tem que prevalecer na nossa vida. E eu quero chegar a um ponto, amados irmãos, para entrar assim de uma maneira mais profunda e mostrar para vocês que existe algo que o diabo já fez. Ele fez um estrago no meio do povo de Deus. Eu já estou nessa caminhada há quase 43 anos, eu já vi o estrago, já lá atrás, eu já vi estrago, mas passou um longo tempo para eu perceber, para se tornar perceptível diante de mim. Mas um dia eu conheci a verdade me libertou. Diz o capítulo 8 do Evangelho de São João, no versículo 31, disse, pois Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem conheceu Jesus? Você está liberto pelo poder de Jesus. Jesus venceu o diabo para dar a você a vitória. Mas não para por aí, amados irmãos, porque todo o trabalho que Jesus fez para nos salvar. Todo o trabalho, todo o sacrifício de Jesus, o sangue derramado na cruz foi para te salvar, mas com uma única intenção, salvar você, mas uma outra intenção, posso dizer assim, que era por sua vida, por seu intermédio, salvar almas, ganhar almas para Ele. Jesus tem uma intenção, que ganhemos alma para Ele. E aí o diabo ele faz de tudo para bloquear o nosso caminho, para que a gente não entenda isso, para que a gente não conheça isso que parece para alguns ser mistério, mas é uma realidade. Diz aqui, e conhecereis a verdade vos libertará. Na verdade, amados irmãos, a pessoa madura, ela consegue entender esse detalhe. E ela corre atrás para ela ganhar vidas para Jesus. E eu quero mostrar isso para vocês, porque um dia o Senhor abriu para nós a porta. Interessante, amados, que o Senhor abriu para mim a porta um dia, se cumpriu na minha vida aquilo que está escrito no Evangelho de São João, capítulo 10, quando ele diz, eu sou a porta das ovelhas, aquele que entrar por mim vai encontrar pastagem, aquele que entrar por uma outra porta, este é ladrão e salteador. Nós não somos ladrões e nem salteadores, nós somos pessoas que escolhemos entrar pela porta. Mas um dia também Jesus, no Evangelho, no capítulo 7, ele mostra para nós que essa porta é estreita. Ele diz, porfiai por entrar pela porta estreita, porque apertado é o caminho que conduz à vida e poucos acertam por ela. Um dia nós conhecemos a verdade, nós fomos libertos desse mundo, nós entramos por uma porta que se chama Jesus, e nós chegamos no caminho, então nós estamos no caminho, na verdade e na vida, e nós agora temos a missão de trazer vidas a serem libertas, porque há muita gente entrando por uma outra porta, porque essa porta que Jesus diz, ele diz assim, porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por ela. Muitos entraram por uma outra porta, mas nós entramos pela porta chamada Jesus Cristo, para a salvação não só nossa, mas para a salvação daqueles que um dia viessem também a crer por intermédio do Evangelho. Agora o que eu quero levar vocês a entender, irmãos, é que Satanás é tão astuto, maldito do inferno, e eu sei que você não liga de eu falar maldito para ele, porque ele é maldito mesmo. Ele é maldito? É maldito, né? Maldito do inferno. Ele semeou no meio do povo de Deus uma discussão, gente, entre graça e santidade. Sabe? Existe uma turma da graça, que já conheceu o caminho, a turma da graça, mas existe também a turma da santidade.
E ambos andam juntos, porque nós fomos salvos pela graça de Deus. Mas a graça de Deus, segundo diz o apóstolo Pedro no capítulo 4, a graça de Deus tem multiforma. A graça de Deus, ela atua em todos os aspectos. É a graça de Deus que nos levou até a porta. Nós entramos pela porta, entendemos que o caminho é estreito e temos andado no caminho estreito. E essa graça, irmãos, é que vai nos levar até aquele que foi enviado lá pelo Pai, aquele Consolador, o Espírito Santo, que viria para nos convencer acerca do pecado, da justiça e do juízo. A graça é multiforme, a graça não só salva, mas a graça dirige a nossa vida e nos conduz a uma direção aonde venhamos a entender que nós precisamos viver a nossa vida com santidade. Porque sem santidade nós não vamos chegar a lugar nenhum. Eu vou repetir de novo, sem santidade nós não vamos chegar a lugar nenhum. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. A graça, gente, que atuou na nossa vida pela fé que não veio de nós, veio de Deus. A graça que atuou em nós e fez com que passássemos por essa porta que é estreita e que nos trouxe para um caminho que também é estreito. Essa graça está indicando para nós o caminho sempre. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Nós somos um povo liberto pelo precioso sangue de Jesus. Por isso que o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida, porque nós não andamos mais segundo a lei, mas nós andamos segundo a graça de Deus. A graça de Deus nos alcançou. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Precisamos de liberdade, gente. É Jesus, Jesus é o libertador. Então existe essa discussão. Gente que vem trazendo tão somente a santidade. E eu sou propenso a isso. Eu sou dos mais antigos. E principalmente porque eu ouvi muito isso. Eu ouvi muito sobre santidade. E eu tive muitos filhos. Os irmãos sabem, não precisa falar de novo. Eu tive muitos filhos e tive os agregados. Então a minha preocupação com os meus filhos era muito grande, como a sua preocupação com seus filhos é grande. É o tal de, você tomou banho na água quente, não saia no sereno, não saia no frio. Criança, põe um chinelo, põe um calçado. Olha, acorda, está na hora de ir para a escola. Nós sofremos para criar os nossos filhos. Então o cuidado nosso com os nossos filhos, de nós os mais velhinhos, os jovens há mais tempo, foi um trabalho complicado. Saímos à luta pelos nossos filhos e sempre desejamos dar a eles o melhor. E aí nós fomos salvos pelo Senhor. E aí as pessoas vieram e falaram para nós algumas coisas que de fato eram verdade. Mas o diabo, tão astuto como era, ele distorceu algumas coisas. Os que são da banda da santidade, gente, só fala de fugir do pecado, só fala de vida santa, de vida reta, não trabalha com outras coisas, é só santidade, 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 e as pessoas ficam até incomodadas, porque é só santidade. Então existe a banda da santidade, só santidade, vai pregar a palavra, você tem que fugir do pecado, olha, tome cuidado com o inimigo, olha, tome cuidado com isso, com aquilo, olha, a porta é estreita, o caminho é apertado. São só palavras, exortação por parte daqueles que buscam a santidade. É uma realidade isso, e é difícil fazer isso, gente. Quem pensa que é fácil fazer isso, olha, fique sabendo que é difícil, porque a palavra de Deus diz que aquele que exorta tem que fazer com esforço, com diligência. Quantas vezes eu saí da igreja, indo para casa triste, falando para Deus, mas mais uma vez, Senhor, santidade, santidade, santidade. Mas eu entendo, irmãos, que nós fomos salvos pela graça. E agora nós vamos ver uma outra banda, um outro lado, daqueles que é graça. É só graça, ele não vai muito pela santidade, é graça. E aí eu digo isso, que isso aí é uma graça sem graça. Ai, misericórdia, Deus é misericordioso. Não tem problema, filho, é assim, né? Um adultériozinho não tem problema, uma mentirazinha não tem problema, sabe, gente? Um roubo não tem problema, um furto não tem problema, não tem problema, olhar para coisas impuras, não tem problema, porque Deus é bom, a misericórdia de Deus é grande, ela triunfa no juízo.
A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Uma briga em casa, uma discussão, chamar a atenção, brigar com a esposa, contender com a esposa, depois de abraçadinho com a esposa, não tem problema nenhum. E se rolar um beliscão também não tem problema nenhum. É a banda da graça. É uma graça sem graça, gente. Mentira. Diga que eu não estou aí. Mentira. Essa banda, gente, ela também toca no meio do povo de Deus. E é um engano de Satanás. Nós não podemos entrar nessa. Nós temos que entender, gente, que Jesus é a verdade, que Jesus, de verdade, Ele nos salvou pela graça, foi a graça que nos trouxe a salvação. Mas agora, irmãos, nós temos um caminho de santificação. Sabe por que nós temos um caminho de santificação? Porque Deus quer que sejamos santos como Ele é santo. Sabe para quê? Para sermos luz nessa terra e sal nessa terra. Como que nós vamos pregar o Evangelho se não formos luzes na terra? Como que nós vamos pregar a palavra se não formos sal na terra, amados irmãos? Não tem como. Se o sal vier perder o sabor, para nada presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Graças a Deus que eu não passei por isso. Mas eu sei que pessoas passaram. Entrou pela porta, até entendeu que a porta era estreita, mas aí saiu da porta estreita, entrou por uma porta larga, e começou a viver de uma forma errada. E aí serviu para quê? Para dar tempero, porque, gente, o sal é para dar tempero. O sal é para dar tempero para as pessoas. A vida das pessoas aí fora está destemperada, gente. Tem pessoas andando nas trevas. Assim você conversa 5 minutos e você percebe, gente, treva, muita treva. Agora a luz, amados irmãos, é para colocar lá em cima no velador, para iluminar o ambiente, para trazer transformação para as vidas. Mas se nós não caminharmos dentro da santidade, gente, como que nós vamos iluminar alguém? Como que nós vamos dar sabor para alguém, gente? Não é assim. Mas o diabo distorce. O diabo vem e fala, não tem problema nenhum, e não tem água aqui, glória. E eu já estou ficando reclamão já. Estou aprendendo. É estranho porque nunca falta, né? Nunca falta. Glória. A gente vai ficando velhinha, problema. É água toda hora. Gente, como que nós vamos chegar numa pessoa para falar de Jesus? E a pessoa vai falar, mas você falava tanto de Jesus, mas agora a sua vida, como é que está? O que está acontecendo? Está sendo pisado pelos homens. Nós, irmãos, somos luz nessa terra. É para nós que eles estão olhando. Jesus maravilhoso, Jesus santo, Jesus lindo, Jesus nos salvou, fomos salvos pela graça, mas agora, gente, o trabalho é nosso, nós somos embaixadores do reino aqui e não dá para representar Jesus de qualquer jeito. Obrigado, irmão, obrigado. É verdade que o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a paciência de Deus, ela será conosco, sim. Mas nós precisamos ficar atentos, irmãos, porque quando nós andamos de uma maneira diferente a essa, nós estamos sendo imaturos. O Senhor nos chamou para uma maturidade cristã. Nós temos que falar de Jesus, mas o que vai na frente é a nossa vida, é a nossa conduta. Então esse ponto divergente, essa santidade e graça, ela fica estranho, nós não podemos andar desse jeito. Não tem como guardar um sal no saleiro, até marquei aqui, não tem como esconder a luz, mas nós temos que apresentar essa luz e apresentar esse sal para o povo. Quando eu disse aqui que eu tenho filhos, e no começo lá atrás eu entendi que eu precisava mudar a minha vida, eu tive cuidado com os meus filhos, então cuidado com os meus filhos, aí cuidado com pessoas. Aí eu entrei no sistema que me mostraram um sistema lá atrás, porque os católicos, os que foram católicos aqui, eu fui líder do catolicismo, os católicos sabem bem que o esquema era monastério, era monastério e convento, não era isso? Aliás, eu vi aqui 3 dos homens de Deus aqui falando, eu queria ser padre, eu também queria ser padre lá atrás, eu queria ser padre. Eu lembro que eu cheguei no portão, na grade da minha casa, não aguentava mais a pressão. Havia até quem queria jogar água na minha cabeça lá, que achava que eu estava ficando louco, eu estava doidinho por Jesus mesmo.
Aí um dia eu lembro que eu estava olhando para fora, assim, olhando para as ruas, no portão, e disse assim: Jesus, eu quero ser padre. Sabe por quê? Ia dar um padre estranho, né? Mas eu ia, se desse uma abertura, eu ia ser padre. E eu dizia: eu quero ser padre. Sabe por quê, gente? Porque é muito mais fácil se esconder dentro do monastério e viver a santidade lá dentro. É muito mais fácil esconder lá dentro de um convento, ficar escondido lá dentro, não ter contato com ninguém. É muito mais fácil você ficar escondido dentro da sua casa, no meio da sua família e defender só os seus, do que levar o evangelho lá fora. Os irmãos concordam? É muito mais fácil, irmãos, é prazeroso até. Não é isso? Então o evangelho que era apresentado para nós era esse. Evangelho que quando nós buscávamos a Deus, vai para o monastério, vai lá para o convento. Agora dentro, no meio do povo evangélico, quando nós somos expulsos do catolicismo, aí, gente, nós fomos para a igreja evangélica, procurar abrigo na igreja evangélica. Aí quando nós chegamos, eles diziam assim: esses carismáticos, não era assim? Não sei. Os carismáticos, gente, eles desrespeitaram a gente, menosprezaram a gente, porque esses católicos aí disfarçados. Aí os evangélicos, o que é os evangélicos? Os católicos era monastério, sistema de monastério e convento. Agora, gente, o evangélico era, sabe o quê? O evangelho era se afastar dos pecadores. Gente, cada coisa absurda que aconteceu lá atrás. Você conheceu Jesus? Então se afasta dos pecadores. Gente, Jesus não foi assim. Jesus se entremeteu no meio dos pecadores. E é isso que eu quero mostrar para você, porque essa maturidade nós precisamos ter como cristãos. Não é para afastar-se dos pecadores, a menos que os pecados deles venham nos atrair. A menos que alguém não tenha estrutura e de repente numa mesa cheia de cerveja ele vai encher o caco, aí não. A menos que numa mesa ali onde houver um monte de coisa errada, onde houver escárnio, zombaria, inclusive o que era apresentado para nós era o Salmo 1. O Salmo 1, o Salmo 1 era sempre apresentado. Andar no conselho dos ímpios e deter no caminho dos pecadores. Era isso que era dito para nós. A gente ficava todo atordoado, novinhos ainda, todo atordoado. Mas Jesus, irmãos, Jesus, Ele nos trouxe para um patamar elevado. Gente, Ele nos colocou como luzeiro, gente. Pode prestar atenção que quando você chega num lugar, as pessoas param. Opa, eu me lembro quando eu trabalhei no mercado, trabalhei 14 anos no mercado, valeu 17, que era muitas horas a mais, muito tempo eu trabalhei ali. Eu me lembro que quando eles começavam a falar bobagem nos cantos, eu passava e eles pararam. Ei. Eles não me tratavam como pastor, não, era Gilmar mesmo. Mas era um respeito só. Estava lá no computador, estava um grupinho no computador, quando ia passando, saía um para um lado, outro para o outro, sem eu falar nada. Sabe por quê, gente? Porque aonde a luz do Senhor brilha, gente, as trevas vão embora. Mas infelizmente, irmãos, infelizmente, esse mal nos pegou. E foi um engano do diabo a gente ter se afastado. Que a gente não deveria ter se afastado. Porque Jesus não se afastou. Olha só o capítulo 9 do Evangelho de Mateus, dos versículos 10 em diante. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos, não eram poucos, publicanos e pecadores, vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Eram os pecadores que vinham e tomavam lugares. Eles queriam ouvir Jesus. Tem alguém querendo ouvir você? Então pare e dê atenção para os pecadores. Enquanto isso, diz aqui a palavra, ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos, que vai atacar os discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim salvar os justos, mas sim chamar os pecadores. Jesus totalmente à contramão daquilo que nós aprendemos lá atrás. E talvez haja pessoas aqui que precisam ouvir essa mensagem para despertar para uma nova realidade, que é para nós estarmos no meio do povo de Deus, celebrando a vida, nos alegrando, tendo comunhão, porque é na comunhão que o Senhor ordena a bênção e a vida, mas nós fomos chamados para sermos luzeiros lá fora e sal nessa terra. Eu não quero trabalhar nesse serviço, não. Estou trabalhando com um cara aqui que é pagão, um cara incrédulo, o cara fala tanta bobagem, tanto palavrão. Meu Deus, que pensamento pequenininho.
Ah, aqui essa rodinha, essas moças aqui, tanta fofoca, tanta coisa. Gente, vamos falar a verdade. Posso falar um pouquinho aqui? No meio dos crentes também tem, gente. Ah, meu Deus do céu, é só dar um começo, pronto. É só dar um começo. Só cita um nome, não precisa nem ver o nome que está meio no meio do povo, eu não dá uma ciscada ali, pronto. Mas não, incrédulo não, incrédulo não. Jesus, irmãos, Jesus foi atacado pelos religiosos. O maior problema de Jesus não foi os pecadores. O maior problema de Jesus foi exatamente os religiosos. Jesus não tinha problema com os pecadores. Os pecadores procuravam Jesus. Quem não procurava Jesus e condenava e acusava Jesus eram os religiosos. Nós não fomos chamados para sermos religiosos, nós fomos chamados para sermos filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, e nós temos que resplandecer como luzeiros. Eles precisam ver a luz em nós, eles precisam desfrutar do sal que há em nós. É isso que Deus deseja. Jesus diz: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Os crentes usando o Salmo 1, olha, você tem que tomar cuidado, você não pode se misturar, olha, roda de escarnecedor. No meio do crente também tem escárnio, infelizmente. Não tem, gente? Vamos ser sinceros, tem ou não tem? Tem coisa errada. Mas aqui não, esse grupinho seleto, com esse aqui eu tenho paciência, com aquele lá eu não tenho. Não, gente, não. Eu não estou aqui para ganhar religiosos tão somente, mas eu estou aqui para ganhar gente para Jesus, ganhar pecador para Jesus. Eu vou gastar o meu tempo ganhando pecador para Jesus. O meu prazer é ganhar pecador para Jesus. Infelizmente eu caí nessa cilada. Eu caí nisso. Como eu me arrependo disso, gente. Veio os mais velhos falar para mim: eu não se mistura. Eu tive oportunidade, gente. É até ruim falar disso. Mas eu fui uma pessoa, um rapazinho novinho, mas fui público. Estava no meio do povo. Eu cheguei a dar autógrafo, eu poderia ter aproveitado a oportunidade, entremetido no meio do povo. Eu poderia ter contato com muitos e chamar muitas pessoas para fora. Mas essa visão, sabe, essa visão obscureceu meus olhos, tirou meu entendimento, e pude fazer pouco. O Senhor Jesus mostrou para mim, numa visão, eu falei na quinta-feira que encerrou aqui a campanha da família, eu falei que o Senhor me tirou em espírito, levou em visão para a porta da minha casa. O meu corpo estava lá, meu espírito estava aqui, e eu olhei para o céu, e aí quando eu olhei era treva terrível, e eu não vi fisionomia, não vi anjo, não vi nada, não vi o rosto de Jesus, não vi nada, mas eu ouvi uma voz dizendo para mim: prega a palavra para a sua família. A minha família morava do lado, e a minha família gritava, pedindo ajuda, porque naquela hora Jesus estava voltando. Mas eu fiz sim algumas coisas, mas ainda fiz pouco, porque eu ouvi essa voz, sabe, eu ouvi a voz. Então o diabo, irmãos, ele se levanta para confundir, sabe, para nos confundir, mas nós estamos em Deus, e nós podemos virar essa história, nós podemos ganhar almas para Jesus. Gente, se você ganhar uma alma, se cada um daqui ganhar uma alma para Jesus por ano, nós teremos muita gente aqui. Nós teremos que sair desse lugar para um lugar muito mais amplo do que esse. Uma alma por ano. E eu lanço esse desafio: ganhe uma alma para Jesus. Uma alma. Cada um de nós. De 150 vai para 300, de 300 vai para 600, e vamos embora. É isso que vai acontecer, irmãos. Mas aí a estratégia do diabo é fazer com que um fique contra o outro. Coisinha, picuinha, que não serve para nada. Eu até anotei aqui que a santidade de Deus afasta os religiosos e abraça os pecadores, e a religião afasta os pecadores e abraça os religiosos. Se chegar alguém de paletó e gravata, com sapato engraxado, muito fácil falar para ele: senta aqui nesse banco, pertinho de mim, não é assim?
Tiago fala disso, não fala? Tiago fala disso. Se chegar aí alguém bem vestido e você falar para ele assim, senta nesse lugar de destaque, entra um com traje andrajoso, com simplesinho, você falar, senta aqui no estrado dos meus pés, você estará pecando. Mas há uma facilidade dos religiosos pegar essas pessoas que entram muito bem vestido e colocar na frente. Mas a visão do Senhor é totalmente diferente para nós, irmãos. Deus quer que tratemos todos da melhor forma possível, mas nós temos que ganhar almas para Jesus. Uma das maiores críticas dos religiosos com Jesus era que ele era beberrão, glutão e que vivia no meio dos pecadores. E a conotação dos religiosos quanto a Jesus é que ele era um perverso e um pecador. Mas essa classe religiosa, na verdade, irmãos, tinha aparência de santidade, mas estavam vivendo uma hipocrisia. E a hipocrisia é um pecado complicado. Lá no capítulo 12 do Evangelho de São Lucas, no versículo 1, o Senhor fala para os discípulos assim, ó, guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, o fingimento. E eles eram assim, mas nós não fomos chamados para ser assim, nós não somos assim. A santidade de Jesus atingiu a nossa vida em cheio. Hoje nós somos santos como Jesus foi santo. Se não é assim ainda, tem que ser santo como Jesus é santo, separado para uma obra, porque santo é separado. Amém? A santidade de Jesus, ela aproxima o pecador. Ela aproximava Jesus do Pai e também dos pecadores. Agora preste bem atenção, eu relacionei aqui o capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios, onde o apóstolo ele vai falar algo interessante. Ele vai dizer assim, já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Se nós pararmos aqui, alguém vai pensar, os impuros do mundo, mas não é. Olha só o que Paulo vai dizer. Paulo vai dizer assim, em carta vos escrevi que não vos associasse aos impuros. E eu refiro-me com isso, não propriamente aos impuros deste mundo, não é desse mundo. Ou aos avarentos, ou aos roubadores, os idólatras, pois nesse caso terias que sair do mundo, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo ser irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro. Aqui o apóstolo Paulo afirma para nós, amados irmãos, que o problema nosso é lidar com as pessoas lá de fora, com muito jeito, com muito cuidado, com muito tato, e às vezes não acontece isso. Nós temos uma tendência, e isso foi uma cilada do inimigo lá atrás. Como eu já falei para os irmãos, até disse que ia citar aqui o texto, Mateus 5, versículo 13 e versículo 14 diz assim, vós sois o sal da terra, ora se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Sal é para dar tempero. Mateus 5, 14, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Se nos afastarmos dos ímpios, irmãos, como nós poderemos temperar e iluminar? E a mentira do diabo é querer mostrar para nós que nós temos que nos afastar daqueles que estão lá fora para vivermos um individualismo que não vai resolver os problemas das pessoas. Eu já estou partindo aqui para o final, mas eu queria tocar aqui no assunto do capítulo 2, capítulo 1 e 2, da carta que Paulo escreve aos Efésios, fala dessa salvação pela graça. É o texto que fala da salvação pela graça, e de fato nós somos salvos pela graça. Olha só o que diz capítulo 2, versículo 4. O 1 e o 2 fala também, o 1 também fala disso. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, mediante a fé. Logo ele vai dizer isso. Pela graça sois salvos, juntamente com Ele, e nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Nós somos vencedores, nós estamos assentados nos lugares celestiais.
A graça de Deus nos traz os benefícios necessários para chegarmos até o final da nossa trajetória como vencedores, porque tudo é pela graça. Gente, a nossa caminhada é pela graça. Nós estamos aqui hoje pela graça. Você tem caminhado com Jesus é pela graça. Os perdões dos pecados é pela graça. Tudo é pela graça, tudo é pela graça. Mas a graça nos leva a um caminho aonde nós temos que nos tornar sal. Amém? Nós temos que nos tornar luz. Sal e luz. Foi para isso que Jesus nos chamou. A graça vai nos levar a isso. A graça está te dizendo hoje, você precisa, como o pastor precisa, como todos nós precisamos, ser sal e ser luz nesse mundo, para dar sentido para a vida das pessoas. As pessoas precisam olhar para nós e ver em nós, nas nossas atitudes, a diferença, e ser atraídos pela luz do Senhor e pelo sal da terra. Tudo pela graça, porém devemos prestar atenção nisso, que no capítulo 4, se no capítulo 1 e 2 é falado sobre a graça de Deus que foi manifesta na nossa vida, agora, gente, o capítulo 4, ele está cheio de recomendações para nós, e começa assim, olha só: se não fosse necessário nós darmos ouvidos para a graça, para sermos obedientes, Paulo não diria dessa forma: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação a que fostes chamados. Ele nos chamou pela graça, Ele nos deu salvação pela graça. Hoje nós somos salvos pela graça, mas Ele fala assim: agora vocês precisarão andar segundo a vocação em que vocês foram chamados. Vocês precisam andar em santidade. A graça nos leva a termos esse entendimento. E infelizmente esse entendimento não é de todos. E o capítulo 5 vai dizer a mesma coisa. Pegue o contexto na sua casa do capítulo 4, você vai ver vários ensinamentos ali. O Senhor mostrando que nós precisamos ser santos. E a verdade é essa, nós precisamos ser santos porque Ele é santo. E aí o capítulo 5, o apóstolo vai dizer a mesma coisa. De Efésios, 5 de Efésios: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Como que nós vamos imitar a Deus se nós não formos sal e se não formos a luz para esse mundo? E isso diz respeito a sermos santos, como Ele é santo. Então nós não podemos desassociar, sabe, irmãos, a graça, separar a graça da santidade. A graça é multiforme, ela tem muitas formas. E a graça nos leva a compreender o Evangelho. Se você compreendeu o Evangelho nessa noite, se ainda estava um tanto quanto obscuro, entrando lá, saindo daquela porta estreita, porque a porta que é Jesus é estreita, o caminho é estreito. Está difícil demais aqui, vou sair daqui, vou entrar pela outra porta, por esse caminho que é espaçoso. Não, esse caminho, gente, é de ladrão e salteador. O caminho de Jesus é estreito. Diga assim: o caminho de Jesus é estreito. A porta é estreita e o caminho é estreito, mas Ele leva a vida, e Ele dá vida para as outras pessoas. Agora presta atenção, estou encerrando mesmo. Uma igreja, irmãos, que só anima, eu até anotei aqui para não esquecer, uma igreja que só anima e não corrige, forma um monte de gente iludida. E uma igreja que só corrige, mas não anima, forma desanimados. Mas uma igreja que corrige e anima, ela forma pessoas maduras, pessoas de caráter, pessoas de responsabilidade. Então nós temos que animar, mostrando que é pela graça, pela bondade, pela misericórdia, mas ao mesmo tempo temos que corrigir, para que sejamos um exemplo nessa terra, para que possamos resplandecer como luzeiros e vidas venham a ser salvos por intermédio do nosso testemunho. Em nome de Jesus, ouça essa palavra, tome da ceia nessa noite com alegria, porque você é salvo pela graça, você foi separado para agir em favor de vidas que precisam do seu testemunho como sal e como luz. Amém? Deixa essa palavra em nome de Jesus.